Boa tarde, hoje é dia 11 de fevereiro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos presentes hoje são Nicole Ferraz, Valentine, Nicole Adaiane, Ana Cláudia, Maísa e Elias. Esses são os meus alunos do sexto ano que começo hoje a gravar a primeira aula com eles. Nós vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de entrada de 2022. O material é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo e produzido pela CAED, UFJF. Vamos dar início então? Se você ainda não é inscrito no YouTube, no nosso canal, se inscreva. O canal é YouTube/Ricardo Henck. Vamos dar início então. Primeira pergunta. Número 1. Tem o código da pergunta. Aí tem lá, observe o sólido geométrico representado abaixo. Então, o sólido geométrico está representado aqui, né? Esse é o nosso sólido geométrico, tá bom? E vamos terminar de ler a pergunta. Em uma planificação da superfície desse sólido, está representada em... Daí tem a opção A, B, C e D, certo? Primeira coisa, o que a gente tem que lembrar? Não sei se vocês chegaram a ver isso no quinto ano ou não, teve a pandemia, atrapalhou um pouco, né? Mas o que é um sólido geométrico? É uma figura tridimensional, certo? E quando a gente fala planificação, você tem que imaginar ela desmontada. E quando ela está desmontada, ela tem todas as partes. Ela não tem buraco. Ela é fechada em todas as partes. Então vamos fazer uma pesquisa bem rapidinho aqui. Ninguém está vendo. Só levanta a mão quem acha que é a letra A. Vocês marcaram a letra A? Sim. Quem achou que é a letra B? Não. Não? Quem achou que é a letra C? E quem achou que é a letra D? Muito bem. Bom, a e a C confunde bastante. A C dá a impressão que é uma caixa de sapato sem a tampa, não é verdade? É o que dá a impressão aqui, né? Será que tem a tampa? Será que não tem? A gente fica nessa dúvida, né? Mas toda vez, aprenda isso aqui, principalmente se você errar. Toda vez que você vê assim, ó, sólido, quer dizer que ele tem todas as faces. Ele tem a parte de cima, ele tem a parte de baixo, ele tem a parte do lado, a do outro lado, a do outro lado e do outro lado. Então ele vai ter 6 lados aqui. Então a C não poderia ser que ela tem 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Faltou a parte de cima, que seria aqui, ó. Então a correta é a letra A, tá? Muito bem. Mas quem marcou a C não errou muito feio não, tá? Só faltou pensar que tinha a parte de cima ainda, tá bom? Quando falar sólido, lembre que tem todas as partes fechadas, tá bom? Guarde isso na cabeça de vocês. Olha lá, qual é a correta então? Letra A, tá bom? Próximo exercício. Exercício número 2. Tem o código do exercício ali. Aí vem a pergunta. Observe as figuras apresentadas abaixo, em que cada uma delas corresponde a uma fração que relaciona as partes destacadas em cinza com o total de partes da figura. Tem a primeira parte, a primeira figura ali. Vamos ver como que fica essa primeira figura em fração? Vocês estudaram fração antes já ou não? Sim. Então tá. Como que é a fração? A fração é dividida por uma barra, certo? A parte de baixo a gente chama de todo. Em quantas partes foi dividido o inteiro dessa imagem número 1 aqui? Quantas partes foram divididas? Olhe bem, aqui está o inteiro. Imagina que isso aqui é um chocolate. Em quantos pedaços ela foi dividida?
3 pedaços. A parte de cima, a parte pintada é quantas partes foi pego. Quantas partes foi pintado aqui? Uma. Então, qual é a fração que representou aqui? 1/3, 1/3, 1/3, tá? Essa outra fração aqui, em quantas partes foi dividido o todo? Não, o todo é a parte de baixo, o todo. 4. Quantas partes foram pintadas? 2. Essa outra fração, quantas partes foram, o inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Em 5 partes iguais. Quantas partes foram pintadas? 3. Essa outra aqui, o inteiro foi dividido em quantas partes? 6. E quantas partes foram pintadas? 4. Alguma dessas frações deu o 2/3? 2/3? Não, né? Meu Deus, então não tem nenhuma fração igual. Mas ele não está pedindo igual, ele está pedindo fração equivalente. Você sabe o que quer dizer equivalente? É de português, né? Um pouco, a matemática anda junto com o português. O que será que quer dizer equivalente? Eu sei que é, mas não sei explicar. Não sabe explicar, né? Tudo bem. Quando a gente fala assim, o 6 é equivalente a meia dúzia. O que quer dizer isso? Se eu falar assim, quem é maior, 6 ou meia dúzia? Dá na mesma. Dá na mesma. Então os dois são equivalentes. É a mesma coisa. Equivalente é a mesma coisa, só que representado de maneiras diferentes. Você viu que eu falei 6 e meia dúzia? Né? São equivalentes. São coisas iguais, só que maneiras diferentes. Certo? Seria a mesma coisa que eu falar assim, ó. Eu peguei uma pizza, tá? Vou fugir um pouco do exercício aqui. Eu peguei uma pizza, dividi ela em 8 partes, certo? E eu comi 4 partes, tá? O Elias foi lá, pegou uma pizza do mesmo tamanho, só que isso, Elias, você dividiu ela em 4 partes. E o Elias, como ele não estava com muita fome, comeu só 2 pedaços. Quem comeu mais pizza? Eu ou Elias? Olha o desenho. Quem comeu mais pizza? Eu ou Elias? Olhem o desenho. Não está dando para ver? Desculpe, vocês não avisam. Se vocês não avisarem, eu vou estar achando que vocês estavam olhando. Deixa eu apertar pausa na gravação aqui. Então vamos lá, meus alunos não estavam vendo, então eu vou explicar aqui de novo. Vou apagar aqui a pizza para falar para vocês. Certo? Eu e o Elias fomos e compramos uma mesma pizza. Mesmo recheio, mesmo peso, tudo. 2 pizzas iguais. Certo, Elias? A minha pizza, Elias, eu dividi em 8 pedaços. Certo? Eu fui e comi 4 pedaços desse total de 8. Então eu comi 4/8 da minha pizza, certo? O Elias pegou a pizza dele e dividiu em 4 partes. E comeu 2 partes. Ele comeu 2/4 da pizza dele. Olhando o desenho, quem comeu mais pizza? Eu ou Elias? Nenhum dos dois, né? Os dois comeu a mesma coisa. Ah, mas a Maísa comprou uma pizza igual, dividiu a pizza dela na metade e comeu uma parte só. Ela comeu mais que nós dois ou comeu igual? Comeu igual. São todas frações equivalentes. Foram divididas de maneiras diferentes, mas a quantidade de partes que nós pegamos foi igual. Todos nós comemos metade da pizza. Certo? Então, agora eu tenho que achar qual dessas frações aqui em cima
é equivalente a 2/3. Tem um jeito de fazer para descobrir se a fração é equivalente ou não. Quer ver como que se faz? Se coloca uma na frente da outra. Vamos fazer esse teste primeiro. 1/3 é equivalente a 2/3. Se coloca assim. 1/3 é igual a 2/3. Como que você faz? Você faz a multiplicação dos extremos. Nossa, que palavrão difícil. Extremos. O que é extremos? São as pontas. Quem são as pontas? Esse é uma ponta. Quem é a outra ponta? O 2. Multiplica o 3 por 2, dá quantos? 6. Então, 3 vezes 2 tem que ser igual ao outro aqui. Quantos que dá 1 vezes 3? 3. Então, 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 3 dá 3. 6 é igual a 3? Não. Não é igual. Se não é igual, quer dizer que não é equivalente. Esse não é. Certo? Outra coisa. Vocês conhecem o sinal de igual. Assim, né? E o não igual, se conhece? É aqui, ó. É um igual com corte na frente, no meio. Quando se fizer o igual com corte, quer dizer que é não igual. Tá? Também chamado de diferente. Mas ele é mais conhecido como não igual. Tá bom? Vamos testar outro? Vou apagar um pouco aqui, que senão fica muito sujo aqui minha tela. Apagar as pizzas, senão daqui a pouquinho dá fome, não vamos querer comer pizza. Vamos lá. Próximo. Então, o número 1 não pode ser, né? Qual que vocês acham que é pra gente marcar aqui para testar? Eu acho que é C. A C? Eu acho que é D. Vamos testar a C. A C seria essa aqui, isso? 3/5 é igual a 2/3, né? Que nós temos que testar. Multiplicando os extremos. 5 vezes 2 tem que ser igual a 3 vezes 3. É igual? Chegou perto, né? 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 3 dá 9. 10 é igual a 9? Não. Então não pode ser essa também. Mas chegamos perto. 10 e 9 quase chegou perto. Qual que vocês acham que é agora? É a D. A D. Vocês acham que é essa aqui? Vamos ver. 4/6 é igual a 2/3. Vamos fazer o teste. Esse vezes esse e esse vezes esse. 6 vezes 2. 6. E 4 vezes 3. Quantos que dá 6 vezes 2? Ou 2 vezes 6? 12. E 4 vezes 3? 4 com mais 4? 8. Com mais 4? 12. 12 é igual a 12? Tan, 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 tan. Achou a resposta. Qual era a resposta correta? Letra D. Certo? Quem marcou a D, muito bem. Certo? Outro jeito de vocês resolverem era isso aqui, ó. Imagine apagando essa linha aqui, ó. Esse inteiro ficaria dividido em 3 partes, onde eu pintaria 2 partes. Certo? É um outro jeito, imaginando. Só que eu gosto de resolver calculando. Cada um... uma coisa que é muito importante. Como vocês estão começando agora a estudar comigo, a matemática, existe várias maneiras de resolver. Isso que é legal da matemática. Não existe uma maneira só, não. Às vezes o aluno fala, professor, mas eu fiz de outro jeito. Ótimo. Existe outro jeito para fazer. Não tem um jeito só para fazer, não. Tá? Eu mostrei uma maneira para vocês. O legal da matemática é que tem vários caminhos para chegar. Às vezes um caminho é muito mais sofrível para ir do que o que eu vou passar. Mas se você acha melhor, faz o seu. O importante é chegar no resultado. Ou só que não vale falar assim, eu acertei fazendo, minha mãe mandou eu bater nesse daqui. Mas como eu sou teimoso, já errou. Se sua mãe mandou bater naquele, é aquele ali, pronto, acabou. Não vai mais como eu sou teimoso. Porque ser mal educado, a mãe mandou, tá mandado. Tô brincando, não é pra chutar não, tá? É pra fazer conta. Vamos lá. Próximo. Será que dá tempo do próximo? Aqui eu explico, ó.
4 sextos é igual a 2 terços. Multiplicando os extremos, conferimos que 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, não, desculpe, 6 vezes 2, que dá aqui, ó, 6 vezes 2, e 4 vezes 3, que dá aqui, dá o mesmo resultado. Por isso que eles são equivalentes. Então aprendemos mais uma coisa hoje, né, em português. O que quer dizer equivalente? Iguais, representado de maneiras diferentes. As pizzas que nós três comemos aqui, nem convidamos vocês para comer. Nós comemos as pizzas imaginárias de maneiras iguais, mas cortadas de maneiras diferentes. A mesma quantidade nós comemos. Número 3. Para conhecer melhor o seu público, uma academia fez um levantamento da idade de seus clientes. Observe no gráfico abaixo. Os dados desse levantamento categorizados por faixa etárias. Já ouviram falar em faixa etárias? O que é faixa etárias? Não sabe explicar? Tudo bem. Faixa etárias é quando eles vão separar por faixas de idades, tá? Então, etárias quer dizer idades, tá bom? De acordo com esse gráfico, quantos clientes dessa academia têm idade maior do que 45 anos? Vamos dar destaque aqui, ó. Maior do que 45 anos, tá? E aí vamos analisar aqui. Esse primeiro gráfico é de até quantos anos? 15. Até 15 anos é maior que 45 anos? Não. Esses 30 clientes vai entrar na conta? Não. Eles são menores que 45 anos. Essa faixa etária é de quantos anos? 16 a 30 anos. Eles entram na contagem? Não. Não. Eles são menores de 45 anos. E aqui? Qual é a faixa etária? Eles vão entrar na contagem? Não, porque tem que ser maior. 45 não é maior, 45 é igual a 45. Então 45 não entra na contagem, tem que ser de 46 para cima. Então esse aqui cai fora. E agora? De 46 a 60 anos. Esses aqui entram na contagem? Sim. Sim. 46 é maior que 45 anos? Ah, mas aqui tem um problema. Pode ter pessoas de 47, 48, 49, 50. Vai dar algum problema essas pessoas que têm essa idade? Não, porque todos são acima de 45 anos. Então, todos que estão acima de 45 anos entram na contagem. Então, esse aqui eu vou somar. E acima dos 60 anos entra na contagem também ou não? Sim. Sim, quem tem 61, 62, 63, 120, 150. Ah, não, essa não chega nessa idade, né? E ainda mais fazendo academia, já viu? Que bonito, 100 e poucos anos fazendo academia. Então, quantas pessoas? O que eu tenho que fazer agora aqui? Só contem para mim que eu faço a conta. Tem que somar. Tem que somar quem com quem? 35 mais 5. Mais, quase, é 50 que tá aqui. 35 mais 50. Vamos somar? Não sei se vocês lembram, porque faz tempo que vocês não estão fazendo conta, né? Vocês estavam de férias. Sumiu de novo? Voltou? Não. Deixa eu apertar pausa na gravação. Vamos lá. Não sei se vocês lembram. Então eu vou voltar como se estivesse fazendo uma revisão. Quando eu vou somar, tem que ser unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de... Centena. Então lá, 5 unidades com mais nenhuma unidade dá quantos? 5. Dá 5. Agora é dezena. 3 dezena com 5 dezena? 8. 8. Tem essa resposta nas alternativas? Sim. Qual a resposta correta? 85. A letra B, 85. Certo? Muito bem. Deixa eu ver o horário, se dá para tempo de fazer mais uma. Dá tempo de fazer mais uma. Professor, tem que escrever alguma coisa, gente? Errar, acertar? Se vocês quiserem, vocês podem escrever, que isso aí é de vocês. Tá? Isso. Próximo exercício. Ó, aqui tem lá.
É uma anotação que eu fiz. De 46 a 60 anos, são 35 clientes. Acima de 60 anos, são 45 clientes. Ou seja, acima de 45 anos, são 35 com mais 50, que dá 85 clientes. Exercício número 4 agora. Ah, esse aqui é legal, fiz uma animação depois. Abaixo, a figura abaixo, mostra uma carga de caixas idênticas. Todas são iguais. Idênticas quer dizer que são iguais. De mesma capacidade. O que é capacidade na matemática? Qual é a capacidade da sua garrafinha de água? O tanto que guarda de água, né? Deve ser 500 ml. Entendeu? Capacidade é o quanto que guarda de litros. Geralmente é medido em litros, ou centímetros cúbicos, ou decímetros cúbicos, ou metros cúbicos, tá? Geralmente é capacidade guardada em centímetros cúbicos ou litros, tá bom? Vamos lá. Continuando. A figura abaixo mostra uma carga. Turminha, vamos prestar atenção. A figura abaixo mostra uma carga de caixas idênticas, de mesma capacidade, em formato de cubo. O que é um cubo? Quase. Quadrado é o lado de um cubo. Quadrado é uma figura plana. É um desenho. Quadrado tem 4 lados iguais. Um cubo tem 6 faces iguais, com 6 quadrados, né? Então ele é um cubo, ele é uma figura tridimensional, ele tem 3 dimensões. Eu vou tentar desenhar um aqui, só para a gente imaginar. Ele tem um quadrado embaixo, certo? Desse quadrado embaixo sobe um quadrado na lateral, sobe um outro quadrado nessa outra lateral, sobe um quadrado nessa outra lateral, um quadrado nessa outra lateral e em cima vem outro quadrado. Qual é o quadrado mais famoso que a gente aprende a brincar desde criança? Quando a gente joga assim para descobrir um número. O dado. Aquele é o cubo. Falei quadrado, falei o cubo. O cubo mais famoso que a gente brinca desde criança é o dado. Aquele é o cubo que é mais fácil da gente imaginar, tá bom? Cada cubo desse, olha lá, continuando, que serão despachados por uma transportadora. Nessa carga, algumas caixas estão empilhadas uma em cima da outra. Quer dizer que está em cima da outra. Cada uma dessas caixas tem 5 decímetros cúbicos. Então, cada uma dessa caixa tem 5 decímetros cúbicos. Só guarde isso na sua cabeça. Vamos deixar marcadinho aqui, ó. Cada cubinho desse tem 5 decímetros. É dm só. Cadê a borracha? Certo? De capacidade. Qual é a capacidade total em decímetros cúbicos dessa caixas? Dessa carga de caixas. Primeira coisa. Quantas caixas vocês conseguem imaginar que tem nessa carga? 12 caixas? Mais alguém conseguiu contar 12 caixas aí? Eu contei 13. 13. Ela é confusa, né? Ainda mais sendo preto e branco. Ó, imagine o seguinte. Aqui eu tenho uma. Essa aqui é uma, né? Aqui eu tenho outra. 2. Essa aqui é junto, né? 2. Aqui eu tenho mais uma. 3. Aqui eu tenho mais uma. 4. Aqui em cima eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4. Mas essa aqui não ia estar flutuando. Quantos que tem embaixo dela? 4. Então tem 4 embaixo, com mais 4 em cima. 8, 9, 10, 11, 12. Realmente, às vezes confunde e tem outro lugar, mas tem 12. Ah, professor, então a letra A? Não. Tem 12 caixas. Cada caixa tem quantos decímetros cúbicos?
5. Qual conta que eu tenho que fazer aqui agora? Vezes. Eu poderia fazer demais também. Poderia fazer 5 mais 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 5. Perdi a conta. Tem que fazer 12 vezes o número 5. Mas é mais fácil fazer 12 vezes o 5 decímetro. Então 2 vezes 5 dá quantos? 10. Subiu 1 desceu aqui embaixo. Matei o 2. O que acontece quando eu mato o 2? Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Já viram essa parte ou não? Aí agora eu vou pro decimal. 1 vezes o 5? 5. Pronto, acabou a conta. 0 com mais a cruz? Dá 0. 1 com mais 5? 6. Acabou. Qual é o resultado? 60 o quê? Decímetro cúbico. Qual é a resposta correta? Letra C. Olha lá. Agora preste atenção no desenho. Pode falar. Só preste atenção nisso aqui, daí eu já vou parar a gravação. Ó, presta atenção na animação aqui, ó. Aqui eu falo, temos 12 cubos, como cada cubo tem 5 decímetro cúbico, ao todo temos 12 vezes 5 igual a 60 decímetros cúbicos. Agora olha bem aqui, eu fiz o desenho em 3D, tá vendo aqui, ó? É a mesma pilha, né? Vou tirar as caixas de cima, olha lá, a hora que eu tiro as caixas de cima aparecem as 4 de baixo. Então quantas caixas eu tenho ao todo? Colorido assim fica mais fácil. Tenho 8, 9, 10, 11, não, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caixas mesmo, certo? Agora já está acabando o tempo, então eu vou parar a aula por aqui hoje, nós vamos continuar na terça-feira a gravação do exercício número 5. Boa tarde, hoje é dia 15 de fevereiro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, e hoje vamos dar continuação à nossa correção da ADE de avaliação diagnóstica de entrada do 6º ano. Os alunos que estão frequentes hoje são os mesmos que estavam na última aula. É a Ana Cláudia, o Elias, a Maísa, a Nicole, a Daiane, a Nicole Ferraz e a Valentina. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes hoje. Então vamos dar continuidade. Exercício 5. João é eletricista e para fazer uma instalação elétrica em uma casa, irá dividir um fio de 8,2 metros em 4 pedaços de mesmo comprimento. Quantos metros terá cada um desses pedaços de fio que João irá obter? E agora? Entra uma divisão com vírgula, né? Vocês aprenderam? Teve a pandemia, acabou atrapalhando um pouco, né? Se chegaram a aprender a fazer divisão com vírgula ou não? Não? Então vamos lá. Como que eu faço uma divisão com vírgula? Tem várias maneiras, eu vou ensinar uma para vocês, tá? Olha aqui como que faz. 8,2 dividido por quem mesmo? Dividido em quantos fios que ele vai dividir? Em 4. Daí você fala assim, mas professor, tem vírgula lá, como que eu vou fazer? Vou dar uma dica para vocês. Antes de eu começar ali, eu vou explicar o porquê. Quanto dá 10 dividido por 2? Você tem 10 reais, vai dividir por 2. Quantos que dá? 5. Vai fazer de cabeça, né? E se eu aumentar um zero de cada lado? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Aumentei um zero lá e um zero aqui. Quanto que dá 100 dividido por 20? Adivinha? Vai dar 5 também. E se eu aumentar mais um zero de cada lado? Adivinha quanto que vai dar? 5 de novo. Isso são frações equivalentes. Então, quando eu aumentei para
de 10 para 100, eu multipliquei os dois lados por 10. Quando eu aumentei de 10 para 1000 e de 2 para 200, eu multipliquei os dois lados por 100. Então, quando tem vírgula aqui, eu tenho que eliminar essa vírgula. Eu vou multiplicar por 10. O que essa vírgula vai fazer? Ela vai andar uma casinha. Quando eu estou multiplicando o número que tem vírgula por 10, ela anda uma casinha, vírgula. Se eu multiplicasse por 100, ia andar duas casinhas. Na verdade, eu preciso que ela ande somente uma casinha. Então, eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula vem parar aqui. E o que acontece com ela que estava lá? Eu apago ela, tá bom? Então, 8,2 vezes 10 é a mesma coisa que 82. Mas se eu multipliquei um lado, eu tenho que multiplicar o outro. Quantos que dá 4 vezes 10? A vírgula está aqui, ela vai dar uma casinha. Quem que vai aparecer? Isso, 40. Então, 8,2 dividido por 4 é a mesma coisa que 82 dividido por 40. Então, agora eu posso apagar o que eu coloquei aqui. Então, o que eu fiz? Geralmente, quando a minha professora ensinava, ela falava assim, ó. 8,2 dividido por 4, apaga a vírgula, aumenta um zero. Mas eu não entendi o porquê. Aí eu perguntava, mas por quê? A resposta é, porque é assim, pronto, acabou. Eu nunca gostei de porque é assim, pronto, acabou. Tem que entender o porquê. Então é por causa disso, você está fazendo uma fração equivalente. Então vamos lá, vamos fazer a divisão agora. Certo? Na tabuada do 40. Quantos 40 cabe dentro de 82? Ou seja, quem vezes 40 chega perto de 82? 1 vezes 40 dá 40. 2 vezes 40 dá quantos? 80. 3 vezes 40 vai passar de 82? Vai passar, né? Vai dar 120. Então quem que é o que chega mais perto sem passar? É o 2, né? 2 vezes 40 dá 80. Faz a conta de menos. 2 que tira 0. 2. 8 que tira 8. 0. Acabou a conta. Ah, mas ali tem vírgula. Quer dizer que ele divide até não ter mais nada. Não tem ninguém para descer. Quando não tem ninguém para descer, a gente entra nas casas do decimais. Eu ponho uma vírgula aqui e todo o resto vai vir acompanhado de um zero. Agora vem a pergunta. Na tabuada do 40, quem vezes 40 chega perto do 20 sem passar? 2 vezes 40, 80. Passou. Quem é menor que o 2? 1. 1 vezes 40, 40. Passou do 20. Tem que ser menor do que o 1. 0. Muito bem. 0 vezes o 40. Quantos que dá 0 vezes 40? Não. 1 vezes 40 é 0. 0 vezes qualquer pessoa é... Qualquer número, quer dizer, é 0. Quantos que dá 20 que tira 0? Hã? Você tem 20. Vai lá e não tira nada. Quantos que sobra? 20. Lembra que eu falei para vocês? Quando tem vírgula, todo o resto vem acompanhado de mais um zero. Agora sim. Na tabuada do 40. Quem vezes 40 chega perto do 200? Sem passar. Então, nós tínhamos parado que 3 vezes 40 dava 120. 120 não passou ainda. Vamos aumentar mais 40. Quantos que é 120 com mais 40? 160. Então, 4 vezes 40, 160. Chegou perto. Vamos ver se dá para chegar mais perto ainda. 5 vezes 40. Ou seja, 160 com mais 40. 200. Então 5 vezes 40 dá 200. Chegamos no nosso resultado. 0 que tira 0 dá 0. 0 que tira 0 dá 2 que tira 2 dá
Tem mais alguém para... Opa, todo o resto vem acompanhado de um zero. Quantos que sobrou para mim aqui? Nada. Então eu cheguei na resposta. Quantos metros deu cada cabo? 2 metros e 5 centímetros. Ou 2,05 metros. Qual a resposta correta? A, B, C ou D? A. A é a correta. Certo? Marcaram aí? Registraram? Quiserem registrar a divisão, podem registrar. Vou apertar pausa na gravação aqui. Próximo exercício. Exercício 6. Na planilha abaixo, o par formado por uma letra e por um número pode ser utilizado para identificar a localização de cada nome apresentado nesta planilha. Olha lá, do lado esquerdo aqui, nós temos o que? As linhas representadas pelos... É número ou é letra isso aqui? Números, na ordem decrescente, vocês repararam isso? 4, 3, 2, 1. E aqui, nas colunas, na horizontal, as colunas são representadas por letras. E, F, G, H, na ordem crescente. Nesse sistema, a localização... Não, desculpe. Nesse sistema de localização, o nome representado pelo par F3 é... Qual nome vocês acham que é? O F3. F está aqui. E o 3 está aqui. Qual foi o que teve a intersecção? O que é intersecção? Onde ligou os dois. Qual o nome que foi? Hugo. Muito bem. É o nome do Hugo mesmo. Então, acertou quem marcou Hugo. Olha lá. Olha que bonitinho que eu fiz ali. Quer ver? Ó? Primeiro, Hugo. Olha lá. F3. Qual é o nome que está bem no meio da intersecção? Hugo. Esse estava fácil, né? Só que eu quase errei, sabia disso? Eu quase marquei Laura, sabe por quê? Porque eu pensei F, 1, 2, 3. Falta de atenção do professor, né? Eu tinha que olhar o número, não a ordem que eu achava que era, né? Então, tem que prestar muita atenção na hora de resolver. Próximo. Número 7. Observe o ponto P, representado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, todas as partes dele são divididas em partes iguais. O ponto P está representado nessa reta, o número em fração. Vocês lembram de fração? Vocês chegaram a ver fração? Sim. Ai, que belezinha. Então, qual é a letra que representa a fração do ponto P? Na opinião de vocês. Presta bem atenção. O inteiro vai do 0 até o 1. O inteiro foi dividido em quantas partes? Uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes. Então, o inteiro foi dividido em 4. Para chegar no P, quantas partes foi pego? Então, o inteiro foi dividido em 4 partes. Para chegar no P, quantas partes foram pegas? 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta correta é 5. Como que eu leio isso aqui? 5 quartos. 5 quartos. Qual a resposta correta aqui na letra? B. B de bola. 5 quartos. Certo? É 1 inteiro mais 1 quarto, né?
5/4. Próximo exercício. 8. Júlia e Luísa estão brincando com um jogo de tabuleiro. Durante uma jogada, cada uma delas deve escolher um número e lançar um dado que tem as faces numeradas de 1 a 6. Se o número escolhido pela jogadora aparecer na face voltada para cima, ela ganha um bônus. Luísa escolheu o número 4 na primeira jogada. Qual a probabilidade de Luísa ganhar esse bônus na primeira jogada? Pergunta: quantos números pode sair quando joga o dado? 6. Então a parte de baixo são 6 chances. Qual é o número que Luísa escolheu? Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. São 6 números. Quais são esses 6 números que tem no dado? Quais são os números que tem lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só, né? Tá, pergunta. Qual é a chance? Depende. Quantos número 4 tem no dado? 1. Então qual é a chance dela conseguir? 1 entre quantas chances? 6. Então, como que eu falo em fração? 1/6. Qual a resposta correta? A. Letra A. Olha lá. Letra A. 1 entre 6 chances. Olha lá, ali embaixo. Possíveis resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As chances será 1 entre 6. A gente pode ler assim também, tá? 1 entre 6. Ah, deixa eu fazer só uma curiosidade. Quer dizer que se eu jogar 6 vezes os dados, é certeza que uma vez vai cair o 4 virado para cima, sim ou não? Não, porque é jogo de azar. Pode ser que caia mais vezes o 4 virado para cima, pode ser que não, entendeu? Jogo de azar não dá para ter certeza em nada, tá bom? É, o próprio nome já fala, jogo de azar. Ah, professor, mas eu tenho sorte, daí é jogo de sorte. Tô brincando. Próximo exercício, 9. Observe as figuras coloridas de cinza na malha quadriculada abaixo. Figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Qual dessas figuras apresentada apenas um par de lados paralelos e apenas um par de lados de mesma medida? Vocês lembram o que é lados paralelos ou não? Vocês aprenderam isso? O que quer dizer paralelo? Oi? Não. Paralelo é assim, são retas que nunca vão se encontrar. Professor Jorge, ensinou pra gente isso, lembra? Então aqui, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se você está numa rua aqui, certo? Geralmente a gente vai pedir informação na rua e eles falam bem assim: ah, eu quero saber no que é a rua tal. Eles vão falar, é uma rua paralela a essa, quer dizer que é uma rua ao lado a essa. É uma rua que não se encontra com essa, tá? Quando eles falam assim para você na rua, é uma rua paralela a essa, é a rua que está ao lado dessa. Mas na matemática, paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Elas têm a mesma inclinação, então elas podem continuar crescendo, que elas nunca vão se encontrar, tá? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa reta que eu acabei de pintar aqui é paralela a essa outra aqui? Não, né? Porque aqui elas se encontraram. Essa reta de baixo
É paralela a essa reta aqui? Não. Então, já que eu estou procurando um par de retas paralelas, aqui eu tenho um par de retas paralelas? Não, né? Todas elas se encontraram. Então, essa aqui não poderia ser. Ah, professor, aqui é paralelo a essa, sim ou não? Sim, se eu continuar, elas nunca vão se encontrar. Nunca vão se encontrar. Então, aqui tem um par de paralelos, sim ou não? Sim. Aqui eu tenho um par de paralelos, aqui, ó. Sim. Aqui é paralelo a esse, não é? Sim. Esse também é paralelo a esse, né? Só que aqui ele fala que tem apenas um par. E aqui eu tenho quantos? 2. Então, essa pode ser o que eu estou procurando? Não, porque aqui tem 2 pares de retas paralelas. Essa aqui tem um par de reta paralela, sim ou não? Sim, a de cima e a de nunca vão se encontrar. Então a resposta pode ser a figura 1 ou a figura 4. Mas ele tem que dar mais dica para mim. Ah, tem aqui, ó, de apenas um par de lados de mesma medida. Bom, esse lado aqui tem a mesma medida que algum lado aqui? Isso aqui ocupa 2 quadradinhos, aqui ocupa 3, aqui ocupa mais, ocupa 4 quadradinhos. Não, né? Nenhum lado aqui tem o mesmo tamanho, né? E esse aqui? Esse lado de cima tem o mesmo lado de baixo? Não. E esse lado que está aqui, tem o mesmo lado que está do lado de lá? Sim, eles estão de lados diferentes, inclinações diferentes, mas ele tem o mesmo tamanho. Então, qual é a resposta correta? Figura 4, que a figura 1 não pode ser. Então, a figura, qual é a correta? Figura 4, letra D. Certo? Eliminamos todas que não poderia ser. Tá bom? Próximo. 10. Observe o número racional apresentado no quadro abaixo. Se vocês não lembram o que é número racional, esquenta a cabeça. Na apostila de vocês a gente vai aprender o que é número racional, o que são números naturais, números reais, tá bom? Todos esses conjuntos. 2,058 ou 2,58 milésimos. A decomposição desse número, de acordo com as suas ordens, é: o 2 quer dizer o quê? 2 unidades, 2 dezenas, 2 centenas. O que é o 2 antes da vírgula? Vocês aprenderam isso ou não? Vocês lembram disso? Não? Então vamos ver aqui, ó. É unidade, dezena e centena. Quem é o primeiro que aparece? Unidade, antes da vírgula. Então ele é o quê? Unidade. 2 unidades pode ser a letra A, 2 unidades pode ser a letra B, 2 unidades pode ser a letra C e 2 unidades de milhar pode ser a letra D. Ah, se fosse um ponto aqui, aí sim, porque daí vinha unidade, dezena e centena de milhar, se fosse um ponto, mas como é uma vírgula, então essa daqui não pode ser, certo? Se fosse um ponto ali, aí sim seria correto essa daqui, mas como é uma vírgula, não. Agora, depois aqui vem o que? Vem os décimos, depois os centésimos e depois os milésimos. Quantos décimos eu tenho? Hein? 0. Quantos centésimos eu tenho? 5.
Quantos milésimos eu tenho? 8. Então vamos ler aqui. Eu tenho 5 centésimos. É isso? Sim. Eu tenho 8 décimos. M é décimos? Milésimos, né? Então não pode ser essa daqui também. Eu tenho 5 centésimos? Sim. Eu tenho 8 milésimos? Sim. Então o correto é esse daqui. Letra B. Então, depois da vírgula é décimos, centésimos e milésimos. Certo? Próximo exercício. Observe o desenho colorido de cinza apresentado na malha quadriculado abaixo. Uma forma de redução desse desenho está representado em A, B, C ou D. Qual é a figura que foi reduzido o desenho na mesma proporção? Você acha que é a letra C? Bom, vamos pensar comigo aqui, ó. Eu gosto de observar aqui assim, presta atenção. Opa, aqui. Quantos que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui foi reduzido para quantos? 1, 2, 3. Foi reduzido para a metade. Então tem que reduzir a metade na altura também. Quantos que tinha na altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual a metade de 12? 6. Tem que ter 6 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente é essa. Vamos ver essa aqui. 1, 2, 3, 4. Poxa la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reduziu para 2 terços. 2 terços de 12 tem que ter 8 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também deu. Mas vocês viram que ele está bem distorcido? Porque olha aqui. Se a cada 4 quadradinhos virou 1, dá certinho aqui, ó. Cada 4 quadradinhos ele virou 1. Aqui já não tem sentido, ficou um negócio bem esquisito. Então tá muito na cara que a correta é a letra C. Certo? E nós vamos parar a gravação por aqui e vamos continuar amanhã. Não esqueça de trazer, quem esqueceu de trazer hoje, amanhã essa provinha, tá bom? Muito obrigado, até amanhã. Boa tarde, hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano e os alunos que estão frequentes hoje é Nicole Ferraz, Maísa, Ana Cláudia, Elias, Daiane Andrade, a Daiane e Valentina. Isso? Nicole e a Daiane. E os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão frequentando, porém essa aula vai ser gravada e logo vai ser compilado todas as 26 questões que nós estamos corrigindo da avaliação diagnóstica de entrada de 2022. Vamos dar continuidade então à correção. Paramos no exercício 11, então vamos dar continuidade. Exercício 12. Lara gastou ao todo 3 metros de linha azul para fazer um vestido e uma saia. Para o vestido foram gastos 1,8 metro dessa linha azul. E o restante foi usado para fazer a saia. Qual foi o comprimento em metros de linha azul que Lara gastou para fazer a saia? Qual que vocês acham que é correta?
Não, D não. D. A, B, C, D. Então vamos fazer a conta? É uma conta de menos, né? Sim? Então vamos lá. Pegando a caneta aqui. Quantos que ela tinha de metro? 3 metros. E ela tirou quantos? 1,8. Epa! Mas o 3 era como? 3, quantos? 3,0. Vamos fazer a conta de menos. 0, dá para tirar 8? Não. Não, vai emprestar de quem? Do 3. Corta o 3 fica com? 2. E aqui vem o número 1. 10 que tira 8? 2. Pode fazer assim também. Eu tenho 8, falta quantos para chegar a 2? 8, 9, 10. Quantos dedos tem na minha mão? 2. Então, 10 que tira 8 dá 2. Vírgula embaixo de vírgula. Aqui. 2 que tira 1. 1. Qual é a resposta então? A. 1,2 metros. Resposta correta, letra A. Muita gente confunde e marca a letra B. Por quê? Porque na hora de fazer a conta faz isso aqui, ó. Vem aqui do 3 e tira 1, dá 2, né? Tira de lá para cá. Eu tenho que tirar da direita para a esquerda, tá bom? Então vamos lá. Próximo exercício. Olha aqui subindo a continha como que foi feito. 3 inteiros menos 1,8. Se podia pensar assim também. Eu tenho 3 metros. Tirei 1 metro. Sobrou 2. Tirei 0,2 desse 2. Sobrou 1,8. 1,2 quer dizer. Tirei 0,8. O professor está viajando na maionese já. Próximo exercício. 13. Alfredo andou 4 quilômetros para chegar até um clube. Quantos metros andou para chegar até esse clube? E agora? 1 quilômetro tem quantos metros? Vocês aprenderam isso? Vocês lembram ou não? Não? Vamos lembrar algumas coisinhas. Uma régua, ela mede em quê? Metros ou centímetros? Essa régua de vocês tem o quê? Centímetros, metros, centímetros. 100 centímetros, ela tem até 30 centímetros, né? 100 centímetros dá 1 metro, certo? 1000 metros é 1 quilômetro. Então, 1000 metros é 1 quilômetro, ou seja, a cada 1 quilômetro tem 1000 metros. Guarde isso na cabeça de vocês. Maísa, acorda. Ué, você não trouxe a prova? Esqueceu? Trouxe? Então pega ela aí. Então, 1000 metros é quantos quilômetros? Já esqueceram? 1 quilômetro. 1000 metros. 1000 metros é igual a 1 quilômetro, tá? Se alguém falar bem assim, vou andar 1 quilômetro, é bastante, é 1000 metros. Quantos quilômetros dá daqui até Guapiara, você sabe? Mais ou menos? 2 metros. Não. 3. 1 metro. Não, metro é o seguinte, eu tenho 1,75 m, minha altura. Quilômetro é bem mais. Imagina o seguinte, uma pessoa mais ou menos dessa altura que eu estou mostrando aqui para vocês, uma criança dessa altura tem 1 metro, certo? 1 quilômetro são 1000 pessoas dessa deitada no chão. Bastante, né? Então, para você sair daqui e ir até Guapiara, você anda mais ou menos 4.000 metros.
4 quilômetros. Não é mais, é 6 quilômetros. São 6 ou 8? Agora não sei, eu acho que é 8 quilômetros daqui até Guapiara. É longe, Guapiara é longe. Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Se ele andou 4 quilômetros, quantos metros ele andou? A cada 1 quilômetro ele anda 1000 metros. Pensa comigo. 1 quilômetro, 1000 metros. 2 quilômetros ele andou quantos metros? 2000. 3 quilômetros? 3000. E 4 quilômetros? 4.000. Então qual é a resposta correta? 4.000 o quê? 4.000 metros, tá? Guarde essa informação é muito importante. 1 quilômetro tem 1000 metros. Quando a pessoa fala lá, eu atingi 1K de inscritos, o que é que a pessoa tem? 1.000 inscritos, né? Então 1km é 1000 quilômetros, tá bom? Próximo exercício, olha lá, cada quilômetro é 1000 metros, então 4 quilômetros é 4 vezes 1000, 4.000 metros. Próximo exercício é o 14. Jorge entrega as encomendas de uma farmácia. Em um dia de trabalho, ele entregou certa quantidade de encomendas no período de manhã. Puxa lá vida, não falaram a quantidade. Eu tenho que descobrir essa quantidade. Como que eu vou fazer essa quantidade? Eu vou colocar um quadradinho, eu não sei quantos é, certo? Vou pôr um quadrado para representar esse valor, tá bom? Esse quadrado está mostrando o valor que eu não sei, está escondido ali. E 18 no período da tarde e 18 à tarde. Ao todo eu tenho que somar o de manhã ou da tarde, é isso? Então o que foi entregue de manhã mais o que foi entregue à tarde dá igual a quantos? 40 nesses dois períodos. Quantas encomendas Jorge entregou no período de manhã desse dia? Eu posso ir testando. Será que ele entregou 1 mais 18 dá 40? Não, você deu risada, né? Porque vai cansar, né? Já pensou? 2 mais 18 dá 40? Não. 3 mais 18 dá 40? Não, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Então eu vou ensinar vocês um truque aqui. É fácil. Quem eu quero descobrir está aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar quem eu quero descobrir sozinho. Quem já estava do lado de lá? 40. Quem está do lado de cá, eu vou jogar para o lado de lá. Ele está positivo, 18, não está? Quem é o contrário do positivo? Negativo. Ele vai para lá ao contrário. Qual é o contrário então? Negativo. Quantos que dá 40 menos 18? Vamos fazer a conta. 40. Opa! O professor está viajando na maionese aqui. É que está chegando perto do intervalo, né? Daí vai. Pode ser. 40 menos 18. 0, dá para tirar 8? Não, empresta do vizinho. O vizinho tinha 4, quantos que fica? 3. E aqui? 10. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por quê? Quando eu tinha idade de vocês, eu não entendia. Tem 4, emprestou 1. Se ele tinha 0, por que ele ficou com 10? Eu perguntava para o meu professor, sabe o que o meu professor falava para mim? Porque é assim, pronto, acabou. Só que eu não gosto desse tipo de resposta. Por causa que ele colocou pra cá, em vez de colocar pra cá. Não, sabe o que era? Depois que eu fui descobrir? Porque tá na frente do zero. Não, aqui ó. Isso aqui é unidade, isso aqui é dezena. Eu inventei uma historinha para mim. Aqui só entra moeda de R$1. E aqui só entra notas de R$10.
Quando eu emprestei aqui, eu emprestei uma nota de 10 reais. Para entrar aqui, tive que trocar. Uma nota de 10 reais vira quantas moedas de R$1? Quando você vai trocar? 10. Por isso que ele virou 10. 10 unidades, 10 moedinhas de R$1. Entendeu? Então eu emprestei uma dezena, não emprestei uma unidade, eu emprestei uma dezena. Eu emprestei 10 unidades. Agora 10 que tira 8? 2. 3 que tira 1? 2. Qual é o valor que estava escondidinho lá? Então lá, o valor que está escondido é igual a 22. Achamos a resposta. Pode sair para o recreio, depois a gente continua. Voltando à gravação, vamos lá. Próximo exercício. Aqui, ó. Aqui eu representei com a letra X. Mas por que eu coloquei uma letra X? Você sabe por que ou não? Não. Aqui no cantinho, ó, em verde aqui, ó. Porque é assim, quando você não conhece um valor, esse valor se... deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Deixa eu ver. Vou perguntar para as duas que chegaram atrasadas. Vamos ver qual das duas vai saber responder para mim. Eu acho que a Valentina vai saber responder. Quer ver? A Valentina vai acertar. O que é uma incógnita, Valentina? O que é uma incógnita? Isso, parabéns. Incógnita é o que eu não sei. Entendeu? Parabéns. Incógnita é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Então, incógnita é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. O que eu não sabia aqui? Era o valor das entregas da manhã. Então, eu representei a incógnita pela letra X. E aí, eu ia descobrir o valor de X, que é a incógnita. Aí eu coloquei X mais 18 é igual a 40. Aí eu fiz X é igual a 40 menos 18. Qual é o valor do X? 40 menos 18 deu 22. Ou seja, não é mais incógnita, porque eu descobri o valor. Então toda vez que perguntar o que é uma incógnita para vocês, é o valor que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Por exemplo, pensei no número, somei mais um deu 3. Que número que eu tinha pensado? Pensei no número, somei mais um deu 3. Que número que eu pensei? 2. Era a minha incógnita. Agora vê se isso aqui é incógnito. Pensei no número. Que número que eu pensei? Errou. 27. Não dá para vocês descobrirem. Não é incógnito. Se vocês descobrirem é bruxaria. Eu pensei no número 2,158. Como que vocês iam descobrir? Eu não dei dica nenhuma. Tem gente que pode descobrir. Daí é adivinhar, entendeu? Então tem coisas que dá para descobrir, daí é incógnita. Tem coisas que não dá para descobrir. Tá bom? Vamos lá, próximo exercício. Exercício 15. Durante uma atividade escolar, Milena sugeriu as orientações de... Não, desculpe. Milena seguiu as orientações de seu professor e coloriu de cinza alguns quadradinhos da malha quadriculada conforme representado abaixo. Estão vendo ali a figura? Sim. Aí ela pergunta assim: a fração que corresponde à quantidade de quadradinhos que Milena coloriu de cinza em relação à quantidade total de quadradinhos dessa malha é... Como que eu monto uma fração? É uma barra, né? Vocês aprenderam fração? Vocês lembram disso ou não? Sim. Então lá, a fração eu faço uma barra. E embaixo eu coloco quanto que o inteiro foi dividido. O inteiro, a malha foi dividida em quantos quadradinhos iguais? Quantos quadradinhos iguais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês contaram ou não? 8. Quantos que tem? 9, 10. Quantos? Será? Vamos ver. Tinha 8 em cima. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alguém percebeu alguma coisa? Toda linha tem quantos quadradinhos? Tem 8, né? Quantas linhas eu tenho? 8.
Quantas linhas de 8 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 linhas de 8 colunas, não é? Só fazer 6 vezes o número. Quantos que dá 6 vezes 8? 32. 48. Então, ao todo, quantos quadradinhos tem? 48. Quantos deles estão pintados de cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tem 12 lá, tem 12 aqui também, né? Vamos continuar contando. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tem mais cinza? Tem, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 e... Em cima é a quantidade que foi pintada de cinza. Qual é a fração que representa? 32, 48 avos. É assim que eu leio. Qual é a resposta correta? Letra C. Letra C. Certo? Olha lá. Próximo. Exercício número 16. O número 976. Oi? Não, acabamos de resolver o 15, né? Hã? O número 976 pode ser composto em 9 centenas e 76 dezenas. Verdadeiro ou falso? 9 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Será que é verdade? É essa? Ó, se fosse o 9 quer dizer o que aqui? Aqui é a unidade, dezena e... Centena. Então 9 centenas, tá certo? 9 centenas. 7 o que? Dezenas, tá certo? E 6 unidades, tá certo? A letra B. Muito bem. Próximo. Exercício 17. Ai, meu Deus do céu, essa aqui tem que ler com muita atenção, hein? Vamos prestar atenção. Observe a planta baixa da escola onde Lia estuda. O que é uma planta baixa? Já expliquei na aula de ontem ou não? Não, acho que foi no do 7º ano que caiu uma pergunta dessa. Uma planta baixa é quando você olha um desenho como se estivesse desenhando, olhando um prédio ou uma casa, olhando de cima, sem o telhado, para ver como que é, tá? Então aqui, ó, observe como seria a planta baixa da escola onde Lia estuda. A sala onde Lia estuda fica entre a biblioteca e a sala 4. Onde que Lia estuda? Sala 5. Sala 5? Vocês concordam com a Ana ou não? Sim. Entre, quer dizer que ela fica no meio, é isso? Onde que está a sala, a biblioteca? Tá aqui, né? E onde que está a sala 4? Tá aqui. Quem que está no meio das duas? Sim. Sala 5, acertou, muito bem. Parabéns quem colocou a sala 5. Tava fácil essa, né? Exercício 18. Maria está brincando de formar números. Ela juntou 3 cartões e formou o número abaixo. Esse número escrito por extenso é... Como que eu leio esse número? 918. Qual é a resposta correta? C. Letra C. 918. Tava fácil essa ou tava difícil? Fácil. Fácil. Próximo exercício. Exercício 19. Gláucia e Juliana
vende quentinhas de comida. Sabe o que é quentinhas de comida ou não? É marmita. É a marmita nossa aqui de Guapiara, né? Gláucia e Juliana vendem quentinhas de comida caseira na hora do almoço. Em um dia, Gláucia entregou 321 quentinhas e Júlia 195. Quantas quentinhas no total elas entregaram nesse dia? Qual resposta se chegaram? Na letra. Epa, vamos ver aqui. É uma conta de mais, menos, vezes ou dividir? Mais. Eu tenho que fazer 321 mais 195. 1 com 5. 6. 2 com 9. 11. O que acontece com 1 do 11? Do 10? Sobe. 1 com mais 3. 4 com mais 1. 5. 516. Quem marcou a B provavelmente esqueceu de somar o número que subiu. É isso que deve ter acontecido, tá bom? A resposta correta é a letra D. D de dado. Certo? 20ª questão. Observe o número abaixo. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas nesse grupo? Vocês acham que é o 4 também ou não? Se vocês estão na dúvida, como que vocês fazem? Vocês vêm aqui e fazem assim, ó. Unidade, dezena e centena. E esse aqui é unidade de milhar. Qual é da centena? 4. Resposta correta, letra C. Muito bem. Quem respondeu a letra D? Já amassou, já prova? 21ª questão. Mona Lisa desenhou em seu caderno a figura abaixo. Qual dessas figuras é uma ampliação do desenho que Mona Lisa fez? Vocês acham que é a letra A, B, C ou D? B. Só uma pessoa achou? A. B. A, B, C ou D? A. B. Opa, pelo que eu vi, ficaram na dúvida entre a A e a letra B. Olha que legal. A A e a B confunde, porque uma é a ampliação, a outra é a redução. Ampliação é deixar maior, redução é deixar menor. E esse aqui eu tenho que deixar maior ou menor? Maior. A letra A deixou menor, né? Qual dessas figuras é uma ampliação do desenho que Mona Lisa fez? Ah, professor, eu entendi que qual dessas poderia essa ser uma ampliação? Essa aqui seria uma ampliação da A. Então poderia ter entendido assim. Mas não. Repare o seguinte. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não fez o dobro? Aqui ele tinha 4, agora aqui ele tem 8. É o dobro, né? Então ele tem que ter o dobro de altura também. Ele tem 1, 2, 3 de altura. Então ele tem que ter 6 de altura agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele dobrou de tamanho. As laterais, né? Ele dobrou de lado e dobrou de altura. Então a correta é a letra B. Certo? Questão número 22. Uma fábrica produziu 856 pacotes de biscoito no mês de agosto. Desse total, 245 pacotes eram de biscoitos amanteigados. 358 biscoitos
pacotes de biscoitos de morango e o restante de chocolate. Quantos biscoitos de chocolates foram produzidos nessa fábrica no mês de agosto? Vamos contar a historinha aqui, ó. Qual foi o total que a fábrica produziu? 856. Quantos que foi fabricado de biscoitos amanteigados? 245. Mais. Quantos de biscoitos de morango? 358. Mais. Quantos de chocolate? Quando eu não sei o valor, ele é uma... Qual é a palavra? Você acertou já hoje o que era. Agora tenta lembrar a palavra. Incógnita. Isso. Incógnita pode ser representado por uma letra. Pode ser qualquer letra. Ou tem que ser o X? Pode ser qualquer letra. Ah, incógnita é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Nossa, que professor mal educado. Não, é assim mesmo. A incógnita é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Eu posso pôr a letra X. Eu posso pôr C de chocolate. Fica mais fácil, né, para lembrar? C de chocolate, pode ser? Vou pôr C de chocolate. Ah, professor, mas eu tô apaixonado, quero pôr coraçãozinho. Pode pôr, não tem importância. Mas eu vou pôr C de chocolate, tá bom? Então C quer dizer a quantidade de pacotes de bolacha de chocolate. Combinado? Eu não sei o valor, mas nós vamos descobrir. Agora eu vou somar quem eu conheço. Conheço esses valores, não conheço? Então vamos somar aqui, ó. 245 mais 358. Quantos que dá 5 mais 8? 8 na cabeça. Isso. 8 na cabeça, 5 na mão. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Fica o 3, sobe o número 1. 10. Isso. 1 com mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Fica o 0, sobe o 1. 1 com mais 2, 4, 5. 3. 7, 8. Calma lá. 1 com mais 2, 3. 3 com mais 3, 6. Quantos que deu aqui? 603 mais a quantidade que eu não sei ainda de chocolate é igual a 856. Ah, eu não sei a quantidade de chocolate, é uma incógnita. Vou deixar ela sozinha aqui. 856 já está lá. Esse 603 é positivo ou é negativo? Que sinal que está aqui na frente? Negativo. Que sinal que está aqui na frente? Tem algum sinal? Se não tem sinal, ele é positivo. Ele vai passar para lá o contrário. Quem é o contrário de positivo? Negativo. Muito bem. Agora é só eu fazer essa conta, eu vou descobrir quantos pacotes de bolacha tinha. 856 menos 603. 856 menos 603. 6 que tira 3. É de menos. 3. 5 que não tira nada. 5. 8 que tira 6. 4. Opa. 2. 8 tirou 6. 2. Quantos chocolates que tinha lá? Pacotes de bolacha, de biscoito de chocolate? 253. Tem essa resposta lá? Qual é a resposta? A letra A. Certo? Tinha outras maneiras, né? Se podia somar todo mundo e tentar ver qual desses aqui que somando junto que dá 856. Ah, professor, você usou X ali, viu como tanto faz a letra? A resposta dá a mesma? Né? Porque a incógnita é minha, eu coloco a letra que eu... Professor maroto, não, mal educado, não, a letra é indiferente, o importante é acertar a conta, tá bom? Próximo, exercício número 23. Observe a figura desenhada na malha quadriculada abaixo. Nessa malha, a medida do lado de cada quadradinho equivale a quantos centímetros? 1 centímetro. Qual é a medida do contorno dessa figura? Eu vou pintar cada contorno e vou contar um. Cada um tem 1 centímetro, não é? Vou começar aqui, ó. 1,
Ajude eu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qual a resposta? Ui, faltou riscar então. Resposta correta, 16 centímetros. Acertaram essa ou não? Quem está com a prova aí conseguiu acertar essa? Não? Então faltou lembrar que contorno é quando está dando a volta, tá bom? Próximo. 24. Ah, isso aqui entra fração. Para organizar as suas blusas, Mariana utilizou 2 gavetas da cômoda, representada na imagem abaixo. Qual é a fração que representa a quantidade de gavetas que Mariana usou para organizar suas blusas em relação à quantidade total de gavetas dessa cômoda? Primeira coisa, quando eu falo qual é a fração, eu tenho que colocar uma barra para dividir essa fração. Embaixo, total de gavetas. Quantas gavetas tinha? 1, 5, 6. Tem um total de 6. Quantas gavetas ela usou? 2. Qual é a resposta correta? Como que eu leio essa fração aqui? 2 sextos. Qual é a resposta correta? Letra A, 2 sextos. Errou? Próximo, penúltima, né? A penúltima. Qual das figuras abaixo possui ângulos retos? Qual das figuras abaixo possui ângulos retos? Primeira coisa, o que é um ângulo reto? Que não se encontra. Não. Todos os ângulos têm que se encontrar. O ângulo está aqui, ó. O ângulo é esse daqui, ó. Esse é ângulo, esse é ângulo, esse é ângulo. Esse é ângulo, esse é ângulo, esse é ângulo, esse é ângulo. Esse é ângulo, esse é ângulo, esse é ângulo, esse é ângulo. Esse é ângulo, este é ângulo, este é ângulo e este é ângulo. Ângulo reto é ângulo de 90 graus. 90 graus é isso daqui, ó. Ângulo reto. Tá? Então, qual que tem ângulos retos? Somente a letra B. Todos os ângulos dele são retos. Muito bem, quem marcou a B. Último. Ao organizar sua estante de livros, Antônio percebeu que 3/4 de seus livros eram de matemática. Ou seja, de cada 4 livros, 3 eram de matemática. Ai, mas ele quer saber qual é a porcentagem de livros de matemática que Antônio possui. Então presta bem atenção. Qual é a quantidade em porcentagem de 3/4 de 100%? Certo? Presta atenção. 3/4 de 100%. Tem 2 maneiras de fazer. Tem mais de 2. Eu vou ensinar 2 para vocês. Uma é você fazer isso aqui, ó. Pega o 100% e divide por 4. Quantos que dá 100 dividido por 4? Pense em dinheiro, vai funcionar a cabeça. R$100 dividido por 4 pessoas. Pensa aí. 25. Cada um vai dar 25. Quantos que vai pegar aqui em cima? 3. 3 vezes 25. Imagina que você ganhou 25 mais 25 mais 25. %75%. Essa é uma maneira de fazer, tá? A outra maneira, que a gente não precisa ficar pensando muito, é isso aqui, ó. 3/4 de, quer dizer multiplicação. 3/4 de 100. Embaixo, quando é um número normal, um número inteiro, embaixo tem o número 1.
que é 100 inteiros. Aí se multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quantos que dá 3 vezes 100? 300, muito bem. 4 vezes 1? 4. Agora é só fazer o de cima dividido pelo o de baixo. 300 dividido por 4. Quem vezes 4 chega próximo do 30? É o 7. 7 vezes 4 dá 28. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho, fica 10. 10 que tira 8 dá 2. 2 que tira 2 dá 0. Abaixa esse 0, deu 20. Quem vezes 4 dá 20? É o 5. 5 vezes 4 dá 20. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2 dá 0. Acabou minha conta. Quantos que deu aqui? 75 o quê? Por cento. Então, das duas maneiras, chegamos na mesma resposta. Então, 75% dos livros dele é de matemática. Certo? E por aqui nós encerramos a correção. Se você que está acompanhando pelo YouTube gostou dessa aula, curta, comente, se inscreva no canal e a partir de amanhã nós começaremos a apostila Aprender Sempre, volume 1. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.